Embora não seja tão conhecido no Brasil, Viktor Frankl foi uma das figuras mais importantes da história da psicologia. E diria que foi um dos grandes nomes da psicologia no século XX. Ele nasceu no dia 26 de março de 1905, em Viena. De formação, Viktor Frankl era médico, com especializações em psiquiatria e neurologia. Mas de vocação e de coração, ele se tornou um dos grandes psicólogos que a psicologia já produziu. Ele viveu boa parte da sua infância, o começo da adolescência, durante a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que Viena e a Áustria foram um dos epicentros da Primeira Guerra. Isso levou ele a passar por muitas privações. Ele era membro de uma família que tinha ali o seu pai, sua mãe e mais um irmão e uma irmã. Ele conta algumas histórias relativamente tristes até dessa fase de dificuldades ligadas à Primeira Guerra, onde ele tinha que, por algumas vezes, sair de madrugada, ficar na fila esperando para pegar a ração de batatas destinada a cada família e, na sequência, ir para a sala de aula. Conta que não pôde ter uma bicicleta, por exemplo, um sonho de muitas crianças por conta da Primeira Guerra Mundial e uma série de outras privações. Mas o fato é que a guerra acabou, a Áustria começou a entrar relativamente em um período de estabilidade e Frankl foi seguindo a sua vida. Quando ele era já um adolescente, no meio da sua adolescência, fim do ensino médio, início da sua vida universitária, ele começou a se interessar muito pela psicologia, que era, por sinal, uma das ciências crescentes ali do início do século XX. Mas esse interesse de Frankl pela psicanálise acabou mudando com o passar do tempo e ele começou a aderir agora à psicologia individual. Frankl seguiu estudando medicina e desenvolvendo suas próprias ideias. Ele abriu o seu consultório médico em 1937. Antes disso, ele trabalhou em uma série de hospitais. Em um deles, ele era responsável pelo atendimento a uma ala. E ele diz o seguinte, ali ele atendeu mais de 3.000 mulheres, que era o público principal dessa ala do hospital. E ele vai dizer que foi durante aqueles anos que passou a aprender com os seus próprios pacientes. Quando ele estava então agora começando de verdade a sua carreira, agora como um médico, já com um certo nome, com uma certa experiência ali em Viena, acontece a invasão dos nazistas na Áustria. Ele e todos os outros médicos judeus tiveram que fechar os seus consultórios. A partir de então, ele só pôde trabalhar em um hospital específico destinado a pacientes judeus. Ainda assim, por mais alguns anos, Frankl segue trabalhando, escrevendo seus textos, desenvolvendo as suas ideias. Mas, infelizmente, como aconteceu a muitos judeus naquela época, no ano de 1942, Frankl foi preso juntamente com a sua família e foi enviado para os campos de concentração. Entre 1942 e 1945, Frankl passou por 4 campos de concentração, começando pelo campo de Theresienstadt, depois indo para o campo de Auschwitz, depois passando também pelo campo de Kaufering e Turkheim. Durante esses quase 3 anos, Frankl passou pelas piores privações que um ser humano pode passar. Pior de tudo, perdeu os seus entes queridos. A única pessoa que sobreviveu da sua família foi uma irmã que conseguiu fugir para a Austrália, mas seus pais morreram, o seu irmão morreu e a sua esposa também morreu nos campos de concentração. Quando ele volta para Viena, em 1945, nada daquela vida que ele havia construído e deixado lá existe mais. Frankl é obrigado a recomeçar. E ele vai dizer o seguinte, que foi nesse momento que ele de fato pensou se valia a pena continuar vivendo. Durante todos os anos que ele passou preso nos campos de concentração, ele disse que as suas ideias foram colocadas à prova. Ele já tinha essas ideias antes, inclusive quando ele chegou nos campos de concentração, ele carregava com ele, escondido no bolso do seu casaco, o manuscrito de um livro que ele planejava publicar quando saísse. Esse manuscrito se perdeu porque o seu casaco foi tomado em um dos campos pelo qual ele passou. Ele até chegou a começar a reescrever esse livro em alguns pedacinhos de papel no último campo de concentração, mas foi só ao voltar para Viena
que então ele abraçou a obra de reescrever seu livro e mais, de escrever um outro livro, que posteriormente ficou conhecido como Em Busca de Sentido, onde ele conta as suas experiências como um psicólogo passando por 4 campos de concentração. Este é o maior best-seller de Viktor Frankl e talvez um dos livros mais importantes e mais conhecidos sobre o sentido da vida escritos em todos os tempos. Ao voltar para Viena, ele se vê obrigado a recomeçar sua vida. Lá ele conhece a sua nova esposa, que trabalhava ali na clínica onde ele foi trabalhar como médico. O nome dela era Eleonor, conhecida também como Ellie. Ellie Frankl é viva até os dias de hoje. E ao lado dela, ele construiu uma família que ele havia perdido e desenvolveu muito mais a sua teoria. Ela era o seu verdadeiro braço direito e o ajudava na criação dos livros e na edição dos mesmos. Em 1946, ele se tornou também professor da Universidade de Viena, responsável pela Policlínica Universitária de Neurologia, e permaneceu nesse cargo por 25 anos. Além de todo esse trabalho clínico e como professor, ele também desenvolveu uma larga obra de publicações. Ele escreveu cerca de 30 livros que já estão traduzidos em mais de 30 idiomas e, além disso, cerca de 400 artigos científicos dentro da área da medicina, da psicologia e da filosofia. Frankl viajou muito ao redor do mundo e lecionou em mais de 209 universidades. Inclusive no Brasil ele esteve algumas vezes. E recebeu também 29 títulos de doutor honoris causa, que é um doutorado conferido a pessoas pelos seus feitos e pelas suas contribuições à ciência e à sociedade. Frankl era descrito pelos seus amigos e pessoas mais próximas como alguém apaixonado pela sua própria família e um amigo muito fiel, como uma pessoa muito bem-humorada, com um senso de humor um tanto quanto sarcástico, inclusive. Ele se definia como um perfeccionista, como alguém que gostava de se dedicar às coisas que tinha que fazer. E ele tinha alguns hobbies, como por exemplo o alpinismo, que ele praticou até ainda como um indivíduo idoso, já no auge da sua vida. Enquanto ele tinha forças, ele praticou o alpinismo. Uma curiosidade da vida de Frankl e que nos mostra um pouco dessa personalidade cativante e inovadora é que aos 67 anos de idade ele aprendeu a pilotar aviões. Além disso, ele era capaz de desenhar, tocar diversos instrumentos e cantar. Frankl também era um aficionado de café, gravatas e armações de óculos. Se você olhar aí nas imagens, nos vídeos que a gente tem, cada vez ele está com óculos diferentes. A importância de Viktor Frankl é reconhecida por grandes nomes da psicologia e da filosofia. Ele lecionou a sua última aula aos 91 anos de idade, no ano de 1996, na Universidade de Viena. Em julho desse mesmo ano, ele comemorou Bodas de Ouro. E em 2 de setembro de 1997, ele faleceu na cidade de Viena por conta de uma falência cardíaca. Viktor Frankl não é apenas o criador da logoterapia. Ele é uma vida que merece toda a nossa atenção e admiração. Ele não é apenas alguém que criou uma teoria psicológica. Ele é alguém que mostrou uma forma de viver. E a sua maneira de viver era coerente com as coisas que ele ensinava. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual todo mundo que se depara com a história de Viktor Frankl quer conhecer também a sua teoria. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions.
this is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, empirical, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it, in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. For a quarter of a century, I had the honor to be the director of a neurological department at a general hospital. And believe me, throughout that time, I had ample opportunities to watch and witness how young people could master their fate. Young girls, for instance, that had danced a weekend before in a disco, then were paralyzed due to a brain tumor or a tumor of the spinal cord, a neoplasm of the spinal cord, or how young men who the last weekend still were skiing in the Austrian Alps or driving their Yamaha motorcycle, could no longer move a leg. And I've seen people who were amputated. All four extremities had to be taken away due a certain case, what I have in mind, due a high voltage electric accident. And I know that one told his former nurse of the hospital, he wrote to her letter, "Before this terrible accident, I was bored and always drunk. And since my accident, I know what it means to be happy, imagine, with no extremities. I know what it means to be happy." His life had become full of happiness again, simply because as long as you are pursuing happiness, as the phrase reads, as long as you are aiming at happiness, you cannot obtain it. The more you make it a target, the more you miss the aim and you miss the target. Dr. Frankl, tell me, how could the people in the death camp at Auschwitz, and you were there yourself, what meaning could they take out of an absolutely hopeless situation? They knew they were going to die. What I can say about the lesson I took home from Auschwitz and Dachau and so forth, let me prefer to speak in a more personally detached way by referring to the absolutely parallel experience that people had in prisoner war camps. The literature, psychiatric literature in the field of psychiatry of
POW camps shows, independently from each other, that psychiatrists found out that those inmates or prisoners were most likely to survive the camp period. Those, I say, who were orientated toward a future, orientated for becoming free again in the future, and most importantly, oriented to a meaning that they had to fulfill in the future, a task that they had to complete in the future, and or to be reunited with their beloved people in the future again. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Davi Braga, eu tenho 14 anos, sou inspirador e eu sou empreendedor. Vocês podem estar se perguntando, o que será que tem dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa tem os segredos da minha felicidade. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns desses segredos. Família. Pessoal, família é a base de tudo. Sem uma boa base, talvez você não consiga chegar onde você quer chegar. Na minha família, todos foram primordiais para eu conseguir estar aqui hoje, cada um em seu papel fundamental. Minha família é composta por 3 irmãos. Eu, meu irmão mais velho, que o nome dele é Theo, ele tem 16 anos. Minha irmã mais nova, que é a Maria, ela tem 11 anos. E ela é doceira, ela faz cupcakes, bolos e outras coisas para vender no colégio. E ela, inclusive, foi minha sócia em uma das minhas empreitadas empreendedoras. Só que eu decidi alçar voos maiores. Vontade. Sabe de uma coisa? Que por mais seus pais queiram, por mais acesso às oportunidades você tenha, por mais dinheiro você tem em sua conta bancária, ninguém pode ter por você a vontade de fazer a sua parte. Eu posso até ter tido acesso a tudo isso que eu falei antes, mas se não fosse a minha vontade de empreender, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Por isso, a inspiração vem dos outros, já a motivação vem de dentro de você. Eu recebi a inspiração para empreender dos meus pais, dos meus professores, dos meus mentores, de todo mundo, mas a vontade de empreender veio de dentro de mim. Raciocínio. Nós, seres humanos, já nascemos com o melhor aplicativo do mundo instalado em nosso corpo, o nosso cérebro. Com ele, nós temos acesso à criatividade infinita. Nós somos os únicos seres racionais do planeta, mas estamos fadados a ficar atrás de uma mesa praticando trabalhos chatos e repetitivos. Mas será que essa é a única opção? Não, pessoal, essa não é a única opção. Eles querem que vocês acreditem nisso. Eles quem? O mercado, seus pais, seus professores, a TV, a internet, o sistema por completo quer que você acredite nisso. Mas essa não é a única opção. Nós estamos muito acostumados a aceitar tudo que nos é proposto. Seguir o fluxo sem questionar. Engolir tudo o que é colocado goela abaixo. Pessoal, nós estamos vivendo o maior índice de desemprego dos últimos 5 anos. E você ainda está procurando emprego fixo? Muito obrigado, pessoal. Coragem. O maior de todos os projetos é ter coragem de tomar uma decisão. Eu recebi uma educação empreendedora. Eu nunca recebi mesada. Lá em casa, a educação sempre foi através de meritocracia. Então, eu sempre tive que correr atrás para comprar as minhas coisas. Sempre tive que lutar para ganhar o meu dinheirinho, é claro. E foi aí que, com a educação empreendedora, eu descobri que haviam vários possíveis caminhos para se ganhar a vida, além de procurar emprego fixo. Foi aí que eu tive que ter coragem de tomar a minha decisão. De eu seguir o fluxo natural de quem busca estabilidade, que é estudar, se formar, ter um emprego fixo para garantir o concurso, para garantir sua aposentadoria, ou empreender, pessoal. Eu admiro muito quem segue pela ordem natural, mas eu quero muito mais que isso. Eu quero empreender. Eu quero não me incomodar e levantar todo dia sem ter um emprego fixo. Eu quero ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer. Eu quero administrar variáveis, família, amigos, sonhos, fracasso, sucesso. Eu quero inovar, ter percepção e foco. Não apenas empreender, mas mostrar resultado.
Pois o que importa, pessoal, é resultado. Resultado é a única coisa que pode fazer as pessoas mudarem o que pensam sobre você. Próximo segredo, sonhos. Quem sonha é porque é teimoso demais para deixar o seu futuro nas mãos do destino. Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais... Mas voltando ao assunto. Todos os dias quando eu acordo, que eu abro meus olhos, eu penso duas coisas, eu percebo duas coisas. A primeira é que eu não consegui realizar todos os meus sonhos que eu queria ter realizado ontem e que nessa noite eu tive vários sonhos novos. E esse é o fluxo que me faz seguir meus sonhos todos os dias. Que me faz trabalhar feito louco, que me faz correr atrás dos meus sonhos. Objetividade. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que fala da Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela corre atrás do coelho e cai em um país desconhecido. Chegando lá, ela encontra um gato e pergunta ao gato: "Para onde essa estrada leva? Estou perdida." E o gato responde: "Depende, para onde você quer ir." E ela fala: "Não sei, eu estou perdida novamente." E o gato fala: "Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar que chegar está bom." Então, pessoal, nessa história há 3 personagens. E eu não gostaria de ser nenhum dos 3 personagens. O gato, pois exibe o sorriso falso e malicioso. O coelho, que corre de um lado para o outro com o relógio na mão, mas chega atrasado em todos os locais. E Alice, que está desorientada, não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Esses 3 personagens representam os 3 maiores ladrões de felicidade. E, pessoal, como eu disse, existem os 3 ladrões de felicidade, que é a ignorância, medo e o outro que tem. E a preguiça. E o outro ladrão de felicidade é a preguiça. Pessoal, e esses daqui são os segredos da minha felicidade. Eu espero que esses segredos se encaixem, alguns desses segredos se encaixem para vocês também. Pessoal, muito obrigada.